livro, filme ou outras histórias. Eu simplesmente separo os e-mails mais massa e bizarros e venho aqui ler pra vocês. Chega de enrolar, vamos começar então. O Homem Alto. Quando criança, nunca gostei da porta do meu quarto aberta à noite. Sempre quis meu quarto escuro. Ou do contrário, tinha dificuldades para dormir. Nenhuma luz da lua ou do corredor. Escuro como a profundeza do... eu não dormiria. Isso porque toda madrugada eu via um homem alto que andava em volta da minha cama e no corredor. Minha mãe ria disso, dizendo que minha imaginação era fértil. Mas, mesmo assim, ela deixou minha porta fechada. Problema resolvido, ele não voltou mais. Mas não demorou muito para ele aparecer nos meus sonhos. Era sempre o mesmo sonho que aparecia. No sonho, eu estava brincando num balanço com 5 garotas. Ele nunca fazia nada, ficava apenas parado ali no fundo. Nunca vi seu rosto por causa de um capuz preto que o cobria. Todo sonho assim. Mas eu percebi que a cada sonho ele ficava mais perto de mim. E quanto mais se aproximava, mais sombrio o sonho ficava e mais distorcido também. Tinha madrugada que eu acordava gritando e me debatendo. Em algumas situações, eu acordava urinado. Minha mãe me levou para um médico que me encaminhou para um psiquiatra. Contei a ele sobre os sonhos. Ele ouviu com bastante atenção, pois era muito raro uma criança ter terrores noturnos tão severos. Ele deu um comprimido branco para minha mãe me dar todas as noites. Ele disse que com esse comprimido, eu nunca mais ia sonhar. Eu nunca questionei que o comprimido era aquele e o seu real efeito. Eu nunca mais sonhei com um homem alto. Na verdade, com mais nada. Estou no ensino médio agora. Sou quieto, na minha, não gosto de socializar com ninguém. Com o passar dos anos, foram receitados vários comprimidos para mim, pelo mesmo psiquiatra que me ajudou com os meus terrores noturnos. Mesmo sem eu ver mais o homem alto, eu ainda prefiro a porta do meu quarto fechada e tampões para ouvido, porque vira e mexe eu ouvia choros e gritos vindo de dentro da minha casa. Minha mãe que me deu os tampões depois que mencionei isso pra ela no café da manhã alguns anos atrás. Eu perguntei à minha mãe se eu podia dormir sem o meu remédio e ela disse que não, claramente preocupada com o meu pânico voltar. Mas eu estava destinada a saber o que aconteceria se eu não tomasse só uma noite. Eu fiz e tive meu primeiro sonho em anos. O sonho é uma lembrança minha com 5 anos brincando em um balanço com 5 garotinhas da minha idade. Não sabia quem eram, mas pareciam ser bem conhecidas. Foi aí que percebi que o homem alto que assombrava meus sonhos estava do meu lado. Antes que eu me afastasse, ele segurou meu braço e apertou bem forte. Suas mãos estavam geladas. Com um movimento lento, porém forte, levantou a outra mão e apontou para onde as crianças estavam brincando alegremente. Só que agora, elas estavam nos olhando com expressões tristes e sombrias. Tentei me soltar, mas ele me segurou com força e eu percebi que sempre quis me avisar algo sobre os garotos. O homem alto soltou meu braço e olhou para mim. Se inclinou para sussurrar no meu ouvido e disse: "Acorde agora." Acordei com um suspiro rápido de susto e arranquei meus tampões de ouvido. O que o homem alto estava tentando me explicar, eu não faço ideia, mas algo me incentivou a sair da cama. Eu nunca tinha saído do quarto de madrugada porque os remédios não me deixavam levantar, mas algo me fez sair, pois senti que tinha algo errado em minha casa. Havia uma porta que levava ao porão, que tinha um cadeado gigantesco, e minha mãe sempre me disse que era proibido entrar lá. Mas dessa vez, o cadeado estava no balcão, e a porta aberta. A curiosidade tirou o melhor de mim e desci as escadas. 4 meninas estavam desnutridas, cercadas de fezes, sangue, urina e restos de uma quinta menina, que havia morrido e sido comido pelas outras meninas famintas. No canto, o corpo de uma outra pessoa, um homem que parecia estar lá há anos. Liguei rápido para a polícia. Ambulâncias vieram e tiraram as garotas de lá. Minha mãe foi presa em flagrante. E nessa noite, tive certeza de que minha mãe não era quem parecia ser. Ela era uma sociopata demente, que me levava a parques para atrair crianças inocentes para sequestrar elas, para fazer tudo de pior que você pode imaginar. Ela fazia isso ao lado do seu amante, meu psiquiatra. Ele era o que pegava as crianças que eu estava traindo. As 5 meninas foram mantidas refém por 10 anos. Uma delas foi torturada até a morte por tentar fugir. E descobri que eu fui drogado para esquecer tudo que vi ao longo dos anos. Me senti dentro de um plano maldito sem saber que eu estava participando. Minha mãe é uma maluca, que usava e abusava de criancinhas. Agora eu estou em um lugar melhor. Minha mãe está presa por assassinato de 13 crianças e pela morte de outras 4 pessoas. Então você imagina quanto tempo minha mãe vai ficar na prisão. E o homem alto eu logo descobri que era meu pai. Eu reconheci uma foto mais tarde. Eu soube que ele morreu tentando me visitar, contra a vontade de minha mãe. E quando chegou lá, ele viu as 5 meninas. Ameaçou de contar para a polícia.
e a minha mãe atirou nele e deixou o corpo dele no porão. Depois de todos esses anos, descobri que ele estava tentando me avisar sobre os sequestros que estavam acontecendo debaixo do meu nariz. Às vezes fico me perguntando, e se minha curiosidade não tivesse feito eu não tomar um remédio e levantar da cama, quantas vítimas mais minha mãe teria feito? O Homem nas Sombras. Quando eu tinha 12 anos, sempre saía à noite com minha mãe e meu padrasto. Íamos na casa de uma amiga dela, não muito longe da nossa, tanto que sempre íamos a pé. Passei pouco tempo lá e quis logo voltar para casa. Como não era muito longe, peguei a chave da casa e vim sozinha. Mas quando cheguei no portão da frente, eu parei. Não sei o que aconteceu, eu apenas travei. Fiquei um tempo olhando para dentro da casa pela janela, como se algo estivesse errado, mas aparentemente estava tudo bem. Quando olhei para a garagem ao lado, notei que tinha uma pessoa sentada no escuro. Parecia um homem, ao julgar pela largura dos ombros. Ele estava sentado em uma das cadeiras, com os braços apoiados sobre as pernas. Mas isso nem foi a pior parte. Além de vê-lo, eu também o ouvia. Mas o estranho é que eu ouvia duas vozes, como se ele não fosse o único ali. Mas eu não conseguia ver aquele outro ser que também falava. As palavras eram incompreensíveis e eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eles pararam. Foi o momento mais assustador da minha vida. Eu não sabia o que fazer. O silêncio era assombroso. Até que escutei a voz cochichar. Eu gelei. Minhas pernas pareciam estar sem movimento. Aquele ser virou para mim devagar e falou alto e claro. Algum problema, Daniel? Quer vir conversar também? Minhas pernas retomaram os sentidos e comecei a correr pela rua. Lembro de ter tropeçado algumas vezes de tanto medo. Cheguei na casa da amiga da minha mãe e contei para ela, aos prantos, o que havia acontecido. Voltamos até a casa e, obviamente, ele tinha sumido. Acendemos as luzes e procuramos pela casa, pensando ser algum invasor, mas não encontramos nada. Lembro que a mãe do meu padrasto nos convenceu a orar naquele cômodo. E ela disse que, pelo fato de eu ter parado no portão e ter sentido algo estranho, pode ter sido algum anjo ou ser do bem que me protegeu e me impediu de ter contato direto com aquela entidade, o que quer que fosse. Trisal no metrô. Uma amiga minha tem o costume de andar de metrô, prestando atenção na conversa dos outros. Diz ela que é melhor que ir ouvindo música. Uma vez ela ouviu uma conversa muito boa e a história mais doida que eu já ouvi. Ela ouviu duas meninas conversando no metrô. Uma delas falou que, como nessas cidades o metrô é aberto 24 horas, não tem tanta segurança de madrugada, então rolam umas situações bem perigosas. Aí ela começou a contar sobre uma vez que ela estava andando de metrô e aconteceu uma coisa muito estranha. Ela estava sozinha de madrugada no vagão, até que depois de algumas estações entrou um trisal e sentou de frente para ela, mesmo com todo o vagão vazio. Eram dois caras e uma mina, e eles estavam se pegando muito. A mina do trisal não fazia nada, só ficava parada com os dois caras beijando ela e pegando nela. Eles estavam com cara de doidos, andando desengonçados e tal. Pareciam estar drogados ou alguma coisa assim, então qualquer um ignoraria. Passou um tempo e ela percebeu que a menina do trisal estava encarando ela enquanto recebia os beijos. Imagina que constrangedor. Não dava para saber se ela estava convidando para participar ou se estava com ciúmes. Enfim, passaram mais algumas estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou para a menina, olhou para o trisal e de todos os lugares vazios, ele decidiu sentar do lado da menina que estava sozinha. Aí ela já sabia que tinha alguma coisa errada, só não conseguia identificar o que era. Na estação seguinte, quando a porta abriu, o morador de rua agarrou o braço da menina e levou ela para fora. Ela ficou desesperada e começou a gritar por socorro. Sai, que isso? Me solta! O morador de rua então disse: "Por que você está gritando? Eu acabei de salvar sua vida." Ela ficou confusa e perguntou: "Como assim?" Então ele explicou: "A menina que estava com eles não se mexia. Você não percebeu o que estava acontecendo? A menina não piscava. Eles estavam carregando um cadáver." O orfanato. Estou tão cansada desse lugar, mas afinal, o que é esse lugar? Eu sei como é um orfanato, eles não chegam nem perto disso. Orfanatos não punem crianças, e se punem não é com espancamento, cortes, ou até mesmo deixar sem comida por 2 dias. Me lembro de quando cheguei aqui, os sorrisos macabros de alguns funcionários e maliciosos de alguns seguranças. Aquela voz aterrorizante me dá calafrios até hoje.
Seja bem-vinda, Elizabeth. Eu irei te mostrar as salas. Apenas me siga. Pelo menos para uma criança de 12 anos, era aterrorizante. Quando conheci Emily, foi uma mistura de felicidade e medo. Eu estava animada por finalmente ter uma amiga, mas odiava as histórias que ela me contava. Eram perturbadoras. Muitas vezes ficava semanas sem dormir, já que a maioria das histórias era sobre a garota do quarto ao lado. Ela me dizia que essa coisa já foi uma menina, mas se tornou um monstro. Você pode pensar, isso é a imaginação de uma criança. Infelizmente não era sobre os monstros que puxavam seu pé, e sim sobre uma garota que foi usada e maltratada por anos, que agora tem a aparência de algo demoníaco por conta de tantas punições. Com essas histórias eu fiquei traumatizada, fazia tudo o que me pediam e me esforçava para ser perfeita. Estava com medo de ser punida e me tornar aquele monstro. Todas as noites eu ouvia seus pedidos por socorro, e que apenas queria ser uma garota normal novamente. Um certo dia, fui chamada para a direção. Aquele foi o pior dia da minha vida, tirando quando cheguei aqui. Eu fui obrigada a ser uma intrusa. Sempre que alguém não seguia as regras, eu era obrigada a descobrir e contar a eles. Caso contrário, eu seria punida. Mas se eu soubesse de tudo o que iria acontecer, eu teria escolhido ser punida. Fui obrigada a dedurar a Emily. Após aquele dia, nunca mais vi ela. Minha única amiga tinha desaparecido, assim como todas as outras crianças que foram punidas. E uma noite fui beber água de madrugada e escutei a voz de Emily me pedindo ajuda. A culpa estava me consumindo, sentia falta das nossas conversas, e então decidi entrar. Fui escondida até a sala da direção e peguei a chave do quarto 6. Acendi as luzes e me deparei com o corpo de todas as crianças. Dei alguns passos até a porta e senti algo atrás de mim. Eu sabia quem era. Ela queria vingança. Todos queriam. Me virei e vi Emily, com cortes em seu rosto, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas de repente pararam, como se tivessem congelado. Essa hora eu já estava rezando por perdão, mesmo sabendo que meu fim seria como o deles. Tudo ficou escuro. Senti uma dor forte em meu corpo. Então uma luz acendeu. Eu estava entrando naquele lugar novamente. Demorei alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. Eu estava revivendo tudo de novo. Essa era a minha punição. Eu era inocente até conhecer Emily. Ela representava minha culpa, minha parte perturbadora. E a garota do quarto? Aquela sou eu. Me tornei um monstro. Essa é minha alma, algo demoníaco. Minha punição é essa: reviver toda a dor que eu causei a todos. A toalha vermelha. Meu professor contou essa história e eu decidi contar para vocês também. Eu dei o nome de A Toalha Vermelha e vamos chamar nosso protagonista de Rodrigo. Pois bem, Rodrigo foi um dia em uma conferência e precisou passar alguns dias hospedado em um hotel. Rodrigo era um homem muito extrovertido e gostava de conversar com todos e de conhecer todos do hotel. Ele fez amizade com o hotel inteiro, inclusive com os funcionários. Mas ele reparou que no quarto, bem na frente ao dele, não tinha visto ninguém sair ou entrar. Mesmo assim, ele ouvia barulhos vindo de lá. Então alguém estava hospedado ali, só faltava Rodrigo conhecer. Rodrigo, curioso como era, resolveu um dia olhar pelo buraco da fechadura para ver quem estava ali. Sim, ele era muito metido e sem muito senso de privacidade. Pois bem, olhou pela fechadura e conseguiu ver uma mulher lá. Ela estava só, sentada, sem fazer nada. Rodrigo queria conhecer ela, então esperou e nada da mulher sair. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura, mas ao invés de ver a mulher, viu tudo vermelho. Ele pensou, putz, contaram pra mulher que eu fuxiquei na fechadura e ela colocou uma toalha vermelha pra eu não ver nada. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura, tudo vermelho. E foi assim por 3 dias. Até que acabou a estadia de Rodrigo no hotel. Ele fez as malas e desceu na recepção. Fazendo o check-out, Rodrigo perguntou, quem tá no quarto em frente ao meu? Eu nunca vi a mulher sair de lá. O recepcionista ficou branco. Não tem ninguém lá. Tem sim, Rodrigo insistiu. Eu olhei na fechadura. Confesso, eu vi uma mulher. O recepcionista parecia estar morrendo de medo. Foi assim que o Rodrigo descobriu que, naquele quarto, não havia ninguém. Eles nem alugavam mais aquele quarto porque, anos atrás, uma mulher morreu lá. E os hóspedes depois diziam que viam ela, que ela ficava assistindo eles dormir. Rodrigo, assustado, perguntou ao recepcionista, você já chegou a ver ela? O recepcionista responde, eu não, mas os que viram disseram que ela tinha os olhos completamente vermelhos.